Então, bom dia a todos. Cumprimentar em especial a Sra. Ministra do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, os colegas deputadas e deputados, e passamos então à segunda parte, que tem a ver com a audição da Sra. Ministra sobre o estado dos órgãos sociais e das contas da Santa Casa da Misericórdia, e esta audição é feita a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, e para apresentar o requerimento tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, todos os colegas, e cumprimento a Sra. Ministra, agradecendo a disponibilidade para vir ao Parlamento, sendo que deveria esta audição já ter ocorrido há mais tempo, uma vez que foi um requerimento apresentado com caráter de urgência a 27 de fevereiro e, portanto, deveria ter ocorrido, como referi, há mais tempo. De qualquer modo, Sra. Ministra, o PSD pediu esta audição com caráter de urgência na sequência de um conjunto de notícias que começaram a veicular na comunicação social sobre o estado de degradação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E eu gostava de começar por sinalizar um aspecto. A preocupação do PSD foi, desde logo, porque esta é uma instituição de referência. E esta é uma instituição de referência a nível nacional, que faz um trabalho excepcional, que chega às pessoas de uma forma de proximidade, conseguindo dar respostas em várias valências que vão desde a educação, à saúde, os apoios sociais e, portanto, esta é uma instituição, de facto, que carece de ser devidamente ou ter um bom funcionamento para que nunca sejam postas em causa as suas respostas. E aqui o Governo está a falhar em toda a linha, porque o Governo tem a tutela sobre a Santa Casa da Misericórdia. E o ter a tutela da Santa Casa da Misericórdia implica que, além dos poderes específicos que estão referidos nos estatutos, designadamente da nomeação da equipa da aprovação das contas, tem também poderes de dar orientações sobre a gestão da instituição e sobre a sua fiscalização. Ora, um Governo que não aprova contas, não podemos estar a dizer que nem sequer está a par da gestão, ou seja, podemos dizer que nem sequer está a par da gestão, nem sequer está a fiscalizar. E, Sra. Ministra, isto é de facto grave, porque isto compromete o funcionamento da instituição, e ao comprometer o funcionamento da instituição de forma cabal, compromete as respostas fundamentais que esta instituição dá à comunidade. A Sra. Ministra tem, há mais de ano e meio, uma equipa a funcionar em gestão corrente. Temos administradores sem poderes efetivos. Temos um vice-provedor que não foi, portanto, que se demitiu, e a Sra. Ministra não nomeou novo vice-provedor. Segundo vem a público, a Sra. Ministra cá estará para o confirmar ou desmentir, a Sra. Ministra nem sequer recebe o senhor provedor. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que importa esclarecer, porque isto tudo tem influência nas decisões que toma a instituição, e as decisões que toma a instituição são decisões que naturalmente vão, em última instância, refletir-se nos apoios que dá. Por outro lado, Sra. Ministra, como é que é possível, além desta total falha do Governo na tutela, de não nomear os órgãos, os membros como deve nomear, como é que é possível que esta instituição não tenha as contas aprovadas pelo Ministério? Oh, Sra. Ministra, isto é incompreensível. Portanto, o Governo, ao longo de 2 anos, estamos a falar de 2 anos, o Governo não tem aprovadas as contas da instituição. E é preciso que a Sra. Ministra explique porquê. Porque nós sabemos que houve, e sobretudo no que diz respeito aos jogos, que houve uma quebra da receita, fruto até da pandemia, mas é importante que o Governo verifique e que dê conta de como é que tem sido a evolução atualmente, porque aliás era objetivo, esta era uma matéria que estava com o anterior vice-provedor que se demitiu e que na altura se tinha sido dito que esta recuperação destas receitas iria ocorrer em 2023. Até à data, portanto, nós estamos desde 2021 sem conhecer a real situação económica de uma instituição fundamental. E, portanto, Sra. Ministra, impõe-se que responda as razões de não aprovação das contas, as razões desta falha gravíssima do Governo na tutela da instituição
E isto, volto a reiterar, a não nomeação de uma equipa que está, uma grande maioria, em gestão corrente, é muito mau para esta instituição e, sobretudo, é muito mau para as pessoas. Portanto, impõe-se um esclarecimento e cá vamos aguardar, então, o esclarecimento da Sra. Ministra a todas estas questões e depois, naturalmente, teremos mais um conjunto de questões para colocar. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Tem agora a palavra a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho para uma intervenção inicial com o tempo de 10 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é evidente, e como aliás a senhora deputada Clara Marques Mendes referiu, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa é uma instituição com mais de 500 anos, fundada pela Rainha Dona Leonor, que ainda hoje mantém a sua missão de promover a melhoria do bem-estar das populações e com especial foco nos mais desprotegidos. Penso que, como todos nós aqui reconhecemos e como aliás a senhora deputada também referiu. Acho que para todos nós é evidente que é uma instituição ímpar e que é reconhecida pela sua intervenção social, com o trabalho relevantíssimo e importante que tem na ação social, na saúde, nas várias dimensões da educação, da formação, da inclusão, da cultura, do património, da investigação e da inovação. Acho que é inequívoco para todos nós. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e clarificando o estatuto, para todos termos também noção do estatuto que tem, é uma instituição de direito privado e de utilidade pública, administrativa, e o seu modelo de gestão está, aliás, estabelecido e muito bem definido nos seus estatutos. A administração é assegurada pela mesa, tem um provedor, tem 4 vogais, neste momento não tem um vice-provedor nomeado, mas todo o quórum está garantido, tal como teve sempre assumido desde que iniciei funções. A Santa Casa, acho que é reconhecido por todos, aliás, não está parada, nem deixou nunca de desempenhar a sua missão, nem de prestar apoios, antes pelo contrário, e penso que a senhora deputada, aliás, também referiu isso. Nos últimos anos da pandemia foi evidente, aliás, a grande capacidade de resposta, de mobilização e até do esforço acrescido que foi pedido à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para responder às inúmeras solicitações que a pandemia, aliás, exigiu por parte de todos nós, e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa teve aqui um papel fundamental, seja na capacidade, na rapidez e na eficácia com que teve a capacidade de intervir, seja também na sua forma depois de acompanhar as pessoas e as populações mais desfavorecidas, em quem o impacto também da pandemia foi maior. E nunca deixou, aliás, de ser o amparo de muitas pessoas, e aqui uma palavra especial de apreço, aliás, para todas as trabalhadoras e trabalhadores da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que foram inexcedíveis, e eu acho que a senhora deputada também, aliás, reconheceu isso e disse isso na sua intervenção. Naturalmente, e como a senhora deputada também já referiu, o efeito da pandemia fez-se sentir também nas contas da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, e diria até especialmente nas contas da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, porque desde logo teve um impacto grande no aumento das despesas a que teve de acudir, e quando eu digo despesas, são despesas não só no âmbito do domínio da intervenção da sua área de intervenção, que aliás é uma área de intervenção neste momento, por força aliás do protocolo que assumiu com a Segurança Social, que abrange muitos concelhos na região de Lisboa, mas mesmo durante a pandemia e nos últimos anos tem assumido cada vez mais competências ao nível nacional. Mas por outro lado, além do aumento das despesas, as contas da Santa Casa Misericórdia de Lisboa refletem também uma redução da receita, muito associada também ao impacto que a pandemia teve, nomeadamente no jogo, sabemos bem, nos jogos sociais, que pressupõem, aliás, a própria presença das pessoas na rua e logo muito afetadas, nomeadamente nos tempos da pandemia. E, portanto, também dando aqui pública nota e numa completa transparência do ponto de vista dos resultados, em 2020 e em 2021 a Santa Casa teve resultados de exercício negativos de menos 52 milhões de euros e menos 20,1
milhões de euros, respectivamente. No exercício de 2022, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa regressou aos resultados positivos, com 10,9 milhões de resultado líquido do exercício. Este resultado positivo de 2022 foi alcançado apesar de uma redução de 17,4% dos rendimentos, comparando com o exercício de 2019, devido em grande parte, aliás, à diminuição das receitas provenientes dos jogos sociais, como disse há pouco, que tiveram uma quebra neste exercício de 13,6%. Por outro lado, se compararmos também com 2019, os gastos aumentaram 10,7%, também fruto da assunção de novas responsabilidades, seja na área social, como referi há pouco, seja também num aumento de 14,4% com as despesas com pessoal resultante de novas responsabilidades que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem vindo a assumir e de novas respostas sociais que tem vindo a implementar no terreno. As receitas dos jogos sociais tiveram quebras expressivas durante a pandemia, em especial no ano 2020, estando a recuperar lentamente em 2021 e em 2022. Em 2022, e para termos noção da importância da afetação dos resultados dos jogos sociais nas várias missões de política pública em várias áreas transversais, e aliás, como a senhora deputada Clara Marques Mendes também já aqui foi identificando, o resultado líquido a distribuir foi de 650,6 milhões de euros. Dar nota também que em relação às contas de 2021 e 2022, ainda não houve uma aprovação das contas, precisamente pela grande variação que houve, seja na receita, seja na despesa, que implicou uma avaliação e uma análise profunda das contas, até para garantirmos o futuro e para haver aqui uma análise com profundidade dos efeitos e das causas da redução da receita e do aumento da despesa, para garantirmos a sua sustentabilidade no futuro, e é exatamente por isso que estão neste momento, que foi feita e está em curso uma avaliação profunda em detalhes de todas as rubricas. Há pouco, como dizia, e para termos a noção da dimensão, da importância, da afetação dos resultados dos jogos sociais, acho que é importante para todos nós também termos aqui alguma informação sobre a forma como estes resultados são distribuídos nas várias áreas de âmbito nacional. Nós temos uma área importante da receita que é afeta à segurança social, e depois também já discriminarei o que é que isto significa em termos de segurança social, onde é que são afetas estas receitas. Temos uma área também importante, afeta naturalmente à missão core da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Temos uma área muito importante, afeta à saúde, portanto cerca de 100 milhões de euros são afetos à área da saúde. Temos uma área afeta ao Instituto Português de Desporto e Juventude para projetos na área do desporto e da área da juventude. Temos 5% que são destinados às regiões autónomas. Temos 4% que são destinados à prevenção rodoviária e criminalidade e à proteção civil. Temos 3% destinados ao Fundo de Fomento Cultural. Temos 1% dedicado à educação e também cerca de 7 milhões de euros dedicados ao Inatel. Da parte dos jogos sociais, são 10 minutos, não é? Só para eu verificar. Da parte dos jogos sociais, do resultado dos jogos sociais que são distribuídos à Segurança Social, estes são aplicados em projetos de ação social que, desde 2015 a 2023, representam um investimento de 1.400 milhões de euros, distribuídos da seguinte forma.
Programa PARES, de que há pouco falávamos, e para percebermos todos a forma de mobilização e a importância desta mobilização no programa PARES para alargamento e requalificação dos equipamentos e respostas sociais e também depois nos acordos de cooperação que estão estabelecidos no âmbito do programa PARES. Portanto, investimento na construção, na requalificação, mas também depois nos próprios acordos de cooperação com as pessoas abrangidas por estas respostas sociais. Fundo de Socorro Social, incluindo também aqui apoios a entidades do setor social e subsídios a famílias. Na rede de cuidados continuados, portanto uma área também aqui de investimento forte no âmbito desta afetação e também uma área que passou a ser dedicada à implementação da Estratégia Nacional de Inclusão das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que passou a ser financiada por esta via. Estes são alguns exemplos da importância das atividades envolvidas pela Segurança Social com as receitas dos jogos sociais. Também temos, naturalmente, as verbas de jogos sociais que são alocados diretamente à Santa Casa, como eu há pouco referi, que garantem a manutenção dos programas de ação social, saúde, educação, formação, inclusão, cultura, património, investigação e inovação desenvolvidos pela instituição. A Santa Casa tem estado sempre ao serviço das pessoas e do país e permitam-me, aliás, destacar alguns projetos. Não posso destacar, pronto, então destacarei a seguir alguns projetos desenvolvidos em 2022 e em 2023 que mostram bem o dinamismo também das novas respostas e o alargamento que a Santa Casa está a desenvolver. Aproveito naturalmente para informar as senhoras e senhores deputados que o senhor provedor Edmundo Bartinho requereu a sua substituição antes do final do mandato e no dia 1 de maio iniciará funções uma nova equipa que garantirá que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa continuará a prosseguir a sua missão e as suas atividades sociais. Vai ter uma nova provedora, como já é público, a doutora Ana Jorge, além alguém que, pelo seu currículo ímpar, e que estou certa, todos lhe reconhecem seriedade, capacidade de gestão da causa pública e sempre, mas sempre, uma humanidade indispensável para gerir uma instituição com o cariz social tão importante da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, honrando a sua história e construindo o seu futuro ao serviço do país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares. No caso, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Rosa Venâncio. Muito obrigada, Sra. Presidente. 5 minutos. Cumprimento senhoras e senhores deputados e saúdo a Sra. Ministra, que agradeço a disponibilidade para prestar os esclarecimentos aqui nesta comissão. Começo esta intervenção por sublinhar o papel das Misericórdias, em particular a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pela sua intervenção no setor social, quer na região de Lisboa, quer a nível nacional, com importante trabalho nas áreas de saúde, educação, formação, empreendedorismo e economia social, entre outras. O requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a audição da Sra. Ministra sobre o estado de órgãos sociais e das contas da Santa Casa refere que esta instituição iniciou uma espiral de desintegração há quase 1 ano e meio. Contudo, de acordo com os dados publicados, constatamos que a Santa Casa da Misericórdia continua a exercer a sua função social, tendo por base o seu plano de atividades e orçamento aprovado. Nesse documento orientador, a Santa Casa da Misericórdia propõe-se consolidar e qualificar o âmbito e serviços disponibilizados pela instituição, apresentando uma listagem de iniciativas, algumas delas já em curso, onde é manifestado o seu empenho na melhoria dos resultados dos Jogos de Santa Casa, cuja receita é vital para financiar programas nacionais. Do balanço das atividades de 2002, publicado a 30 de dezembro, pode-se ver algumas das principais ações concretizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como também o esforço na melhoria da resposta na área da saúde, assim como na valência da prestação de cuidados continuados integrados. Não podemos deixar de salientar as medidas de apoio à infância e à promoção dos cuidados ao longo da vida, seja na qualificação, formação e emprego, seja no combate à pobreza e desigualdades várias, designadamente na Unidade de Missão Valor T, entidade focada na empregabilidade e implementada no território nacional, com um trabalho dedicado às pessoas com deficiência como resposta agregadora e participada, contribui para concretizar o trabalho digno e a cidadania plena de todos que assistem.
E gostaria ainda de relevar a atividade do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão no âmbito dos cuidados diferenciados e integrados de reabilitação, onde destacamos a formação de profissionais de reabilitação, bem como o desenvolvimento de atividades de ensino, investigação e desenvolvimento com ligação à comunidade da Escola Superior de Saúde de Alcoitão. Bem sabemos que, apesar deste esforço, ainda existe um conjunto de necessidades identificadas e agravado pelo impacto da pandemia que importa resolver. Nesse sentido, considerando que a Sra. Ministra tem a tutela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, gostaria que pudesse envolver como perspectiva o futuro da instituição, sabendo que a nova equipa assumirá as funções a partir de dia 1 de maio. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Rosa Venâncio. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por dizer que é muito complicado para um grupo parlamentar fazer uma audição nestes moldes, porque eu coloquei uma série de questões à Sra. Ministra e o que a Sra. Ministra veio aqui fazer foi mais um exercício de campanha, na tentativa, venho aqui apresentar um conjunto de atividades, não é isso que compete ao Governo, e o que eu perguntei à Sra. Ministra, muito claramente, que ficou por responder, é o seguinte: por que razão está a Santa Casa da Misericórdia há mais de ano e meio sem vice-provedor? Por que razão há administradores que estão em gestão corrente? A Sra. Ministra tem que responder claramente a isto. A Sra. Ministra, e eu vou aqui começar nesta segunda parte da audição, eu espero sinceramente que no final tenhamos respostas, porque a Sra. Ministra disse tudo, mas não disse nada. Começou por dizer que o modelo de gestão é definido nos estatutos. É sim, senhora, Sra. Ministra, é, mas é poder do Governo dar orientações para a gestão. O que eu disse e reitero é como é que é possível um Governo dar orientações para a gestão se o Governo não conhece as contas e não aprova as contas. Depois a Sra. Ministra disse que a instituição não está parada. Pois não está parada, Sra. Ministra, não está. E louvou os trabalhadores, tal como nós sempre fazemos. Aliás, até gostávamos de ouvir a Sra. Ministra a propósito da questão dos trabalhadores, porque temos conhecimento que os trabalhadores não tiveram aumentos salariais, tendo em conta aquilo que foi a inflação, e já agora gostaríamos de ouvir qual é a posição do Governo sobre essa matéria, porque reconhecer as pessoas é valorizá-las também aqui, com este tipo de comportamentos que é precisamente garantirem salários adequados e salários dignos e, sobretudo, salários que sejam capazes das pessoas enfrentarem as dificuldades que se fazem atualmente sentir. Portanto, era importante que a Sra. Ministra, ao invés de só palavras, averiguasse e dissesse a posição que tem sobre este não aumento salarial. Depois, a Sra. Ministra, confesso que fiquei aqui um bocadinho preocupada, porque depois a Sra. Ministra começa-nos a falar das contas e diz, Sra. Ministra, isto pasme-se, diz que as contas não foram ainda homologadas porque não foram há 2 anos, porque estão em avaliação. Estão em avaliação rúbricas, porque houve uma grande variação nas rúbricas. Mas não só diz isto, como a seguir começa a falar das despesas que aumentaram, das receitas que estão afetas àquela rúbrica, das receitas que estão afetas à outra. Sra. Ministra, isto é sério? Isto que nós estamos aqui a falar é sério? Então, ou o Governo conhece as contas e as aprova e depois diz a que é que se destina a despesa, de que é que resultou e a receita a que é que se destina, ou não diz que está em avaliação. Porque se está em avaliação e se o Governo não os homologou, alguma razão existe. E é isso que nós queremos perceber. Porque, de facto, parece-nos que há aqui a tentativa de esconder alguma coisa no que diz respeito às contas. Até porque a Sra. Ministra sabe muito bem que tem vindo a público, e é uma grande preocupação, o risco financeiro da instituição. E, portanto, a instituição não está parada. E muito bem que não está parada, mas há um risco financeiro. E esse risco financeiro é que nós queremos garantir que não acontece. Porque esse risco financeiro é que vai fazer com que garanta que a instituição prossegue os seus fins. Como a Sra. Ministra disse, e como eu referi aqui, que é aquilo que está nos estatutos, que é garantir o bem-estar das pessoas, sobretudo os mais desprotegidos e nas diversas valências. Portanto, a Sra. Ministra tem que explicar esta contradição, porque isto
é, no mínimo, surreal. No mínimo surreal, o que foi aqui dito. E relativamente à questão das contas, e depois perguntar-lhe, Sra. Ministra, e a propósito aqui da questão das contas, gostaríamos de ouvir a opinião da Sra. Ministra a propósito do negócio e da compra de 55% no que diz respeito ao Hospital da Cruz Vermelha. Ao que parece, agora o objetivo é vender. Portanto, importa perceber o que é que falhou, se este risco financeiro da Santa Casa de Misericórdia não está relacionado com este negócio, ou se efetivamente a Sra. Ministra, como não conhece as contas ou como não sabe das contas, nem sequer sabe desta situação do risco financeiro. Portanto, não sabemos exatamente. E depois, uma questão muito importante, Sra. Ministra, é que efetivamente todos nós concordamos da importância das respostas que esta instituição dá e por isso é que nós chamamos a Sra. Ministra aqui ao Parlamento, porque esta, de facto, é uma instituição, como eu disse no início da minha intervenção, uma instituição de referência. E, Sra. Ministra, há equipamentos fechados e sobreaproveitados. E aqui resulta de total falta de ação do Governo. Ou seja, a Santa Casa da Misericórdia tem projetos em desenvolvimento no que diz respeito a cuidados continuados e paliativos. Uma área, Sr. Presidente, eu já terminarei, uma área que o país tem imensa carência e está a aguardar, isto é inadmissível, uma portaria do Governo. E, portanto, pergunto à Sra. Ministra qual é a razão de termos equipamentos fechados e subaproveitados, porque é que o Governo não emite a portaria e depois, mais uma vez, perguntar à Sra. Ministra, para terminar, como a Sra. Ministra já tem toda a equipa constituída da Santa Casa da Misericórdia e pergunto-lhe, Sra. Ministra, porquê é que só agora resolveu a situação dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia? Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Calveias. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Excelentíssima Sra. Ministra. O Chega acompanha as preocupações com a situação que se vive na Santa Casa da Misericórdia e eu vou repetir, não direi ipsis verbis, mas quase as questões postas pela Sra. Deputada do PSD. E começo por dizer que há ano e meio que a instituição de utilidade pública iniciou uma espiral de desintegração. A mesa da Santa Casa da Misericórdia devia ser composta por 6 elementos. Apenas tem lugar 5. E a minha questão é, com a nomeação da doutora Ana Jorge, vai ser preenchido toda a mesa da Santa Casa da Misericórdia ou não? É que, ao que parece, está-se a aguardar que todos os elementos a serem nomeados tenham o cartão do Partido Socialista, que é uma coisa que já vem atrás com o Dr. Edmundo Martinho e agora com a doutora Ana Jorge. A Sra. Ministra afirmou que houve uma quebra nas receitas provenientes da receita dos jogos sociais, mas o facto é que o relatório de contas de 2021 ainda não apareceu, ainda não foi publicado. Com tantos problemas elencados pela Sra. Ministra, é mais que obrigatório que o relatório seja publicado por forma a termos conhecimento dos números e, de facto, quais são os problemas com que se depara a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Por outro lado, pergunto-lhe, julgo que a resposta já foi dada, se corrobora com as notícias de que tem vindo a público sobre os problemas financeiros da Santa Casa. E, por fim, o que é feito do decreto-lei que aprovou em Conselho de Ministros de 2 de fevereiro de 2023 para o regulamento da Lei número 522, o qual, a um escasso dia de se completar um mês desde que foi aprovado, continua ilegalmente sem ser publicado pelo Governo e pela Sra. Ministra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento de novo a Sra. Ministra e agradeço o pedido de audição quanto a este tema, associando-nos às preocupações e pertinência. Nós estamos a falar de uma instituição sobre a tutela da Sra. Ministra, que deveria ser uma referência para outras instituições e é em muitas coisas, mas tem uma relevância no ponto de vista social que ainda agrava a importância do rigor, da transparência, do escrutínio. E se uma instituição com envolvimento direto na tutela do Ministério se possui tantas irregularidades, porque vamos chamar as coisas com os nomes, o que é que nós podemos esperar? Quer da capacidade de fiscalização e de acompanhamento nas restantes instituições que desenvolvem respostas sociais. Que exemplo é que estamos a dar e que governo é este que ajuda a falhar na fiscalização, mas também até a garantir os mínimos de gestão? E vou fazer aqui um conjunto exaustivo de perguntas e vou pedir um esforço de assertividade nas respostas. Modelo de financiamento. Já aqui falámos das baixas de receita e das dificuldades financeiras, são amplamente públicas, a redução das receitas dos jogos pós-pandemia, sem recuperação ou com alguma recuperação, mas não aos níveis anteriores e, sobretudo, há que ver que este é um modelo com dificuldades de sustentabilidade, nomeadamente novos concorrentes online, e há toda uma também, até a própria noção dos comportamentos aditivos que fazem levantar questões sobre o modelo de financiamento. Então, há uma situação que é clara, é preciso alterar o modelo de financiamento e por isso questiono sobre isso o que é que estão a fazer, sobre isso o que é que está previsto, ou se é mais uma situação onde se sabe que estamos a ir em direção a um abismo, mas na prática nada se faz. Como nos habitou também o Governo Socialista, espero que a resposta não seja simplesmente estamos a ver algo mais, onde arranjar mais um imposto, porque muitas vezes é essa simplesmente a resposta. Os dados não são conhecidos, as contas não são publicadas, já aqui falámos. A Sra. Ministra falou aqui sobre alguns dados, reiterou alguns, sobre a distribuição e encaminhamento das receitas dos diversos jogos sociais. Considero essa informação da maior pertinência. Contudo, a informação que deu discriminou alguns casos das rúbricas mais importantes e disse as percentagens concretas daquelas de menor importância. Ou seja, nós não temos uma noção completa do que é que totalizam os 100%, e então eu vou-lhe pedir se nos pode fazer chegar a esta comissão para nós termos uma visão completa e rigorosa por anos da discriminação das verbas por forma a chegar a esta percentagem. Eu creio que é o mais fácil para termos este quadro, será assertivo e poderá consumir, se me permite a sugestão, o tempo nas outras respostas. Voltando à razão concreta da não aprovação das contas em 2022, cito, não houve pela aprovação das contas, estamos numa avaliação profunda. Senhora Ministra, nós temos capacidade, eu venho da vida de gestão, assumo como uma gestora, as contas são o que são. Outra coisa é nós depois fazermos auditorias, é fazermos planos para reconversão, quer dos modelos de financiamento, de gestão, seja do que for. As contas têm de ser aprovadas. Nós estamos nesta situação há 2 anos. Qual é que é o critério, a legitimidade, e volto a dizer o exemplo, em relação aos orçamentos, alocações, decisões de investimento, patrocínios e ativações de marca, como é que nós poderemos aferir as atividades? A não publicação de contas, e que não é está em resolução, está em análise, é um dever da parte da tutela, da instituição e da instituição a parte da publicação, e até pelo impacto social que nós aqui no início começámos a falar. No início dizemos que é muito importante, mas depois falhamos em coisas básicas como esta. Volto a dizer, e nós temos de dar o exemplo, nós não podemos, passamos a vida a exigir às empresas, aos pequenos empresários, um conjunto de coisas, e depois, em algo desta dimensão, em dinheiro, em escrutínio de dinheiro público e de consignação de impostos e das respostas sociais, é o que vemos. Não há explicação para este apagão, ou pelo menos virmos aqui até falarmos quase disto com alguma tranquilidade. O modelo de financiamento deve-nos levar consequentemente ao modelo de gestão, e a esta situação dos órgãos é evidente a falta, inclusivamente, de gestão e de coordenação, algo que nós estamos a perceber que é um padrão neste Governo e nas instituições que está sobre a sua tutela. Duas ou três perguntas adicionais rapidamente. Cuidados continuados, existe uma reconhecida falta de oferta de camas ao nível dos cuidados continuados em Portugal. É público, para atender esta necessidade, as instalações do antigo Hospital Militar da Estrela foram entregues à Misericórdia de Lisboa para que se instalasse uma unidade de cuidados continuados. Obras feitas, parte do edifício a funcionar de acordo com notícias. Pergunto qual é que é a situação concreta deste caso, porque a demora, para quando a disponibilização efetiva.
Outra situação, residências de idosos, falamos aqui, falta de camas, falta de respostas sociais, o edifício chamado Edifício Nestlé em Monsanto, obras prontas há mais de um ano, segundo notícias também relatadas. O que se passa? Porquê é que não está aberto? Ao que é que se deve o atraso? De novo, como é que nós correspondemos às pessoas fora com esta falta de respostas? Última pergunta, relacionada com os lares que há pouco falámos, vamos pôr um ponto adicional na ferida. Estão-se a fiscalizar os lares da Santa Casa da Misericórdia como se fiscalizam os restantes? Podemos dar esta garantia neste momento à sociedade portuguesa? E obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado e Vice-Presidente Manuel Loff. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, de facto é uma situação insólita, não é? Porque já passou um ano e meio desde a submissão, ou praticamente um ano e meio desde a submissão das contas, desde o encerramento, pelo menos do exercício de 2021, e vários meses desde o encerramento de 2022. Nós estamos totalmente de acordo, evidentemente, que havendo, e nomeadamente sendo público, que a Santa Casa da Misericórdia se envolveu em alguns negócios ruinosos, nós estamos em todo o caso, mesmo que o não tivesse feito, de acordo que o Governo entenda ser absolutamente necessário, o Governo, porque é o Estado, porque é evidentemente em nome do bem público, ser absolutamente necessário um escrutínio muito detalhado das contas de uma instituição desta natureza. Mas a pergunta vai diretamente neste sentido. O Governo tem alguma suspeição? Toma agora, porque se a tem, quer dizer, em algum momento é preciso explicar porque é que estamos a demorar tanto tempo. Repara, a Sra. Ministra, no campo da discussão direta, quais são os motivos para a não aprovação de contas até agora, é porque houve uma grande variação da composição, digamos assim, dos resultados finais dos dois exercícios de 2021 e de 2022. E apresenta-nos, e nós sabemos, isso vem da pandemia, apresenta-nos um dado que é preocupante para a função social extraordinariamente importante que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desempenha e que é a redução, nomeadamente, eu anotei este dado, menos 13,6% das receitas dos jogos sociais. Eu não percebi se é apenas de 22 por comparação com 21 ou se é um dado mais ou menos acumulado e mais ou menos consolidado. Mas agora, insisto, o Governo tem alguma suspeição? Porque se tem, é grave. E é preciso pô-la, porque toma posse agora uma nova provedora com um currículo, pelo menos da minha parte, do ponto de vista pessoal, digo, respeitável. Toma posse uma nova provedora e ela vai assumir esta batata quente desta forma? Porque, admitamos, é efetivamente insólito que uma instituição com esta dimensão tenha dois exercícios cujas contas ainda não são conhecidas. Perdão, ainda não foram homologadas. E são conhecidas. Porque, de facto, foi-lhe apontada, a Sra. Ministra sabe, porque nos conseguiu, dizem os espanhóis, desgranar, apresentar aqui um por um, vários... E depois, por outro lado, efetivamente, temos que reconhecer também, e estamos de acordo com essa preocupação no requerimento do PST, de que há um período demasiado longo de provisoriedade dos órgãos de direção, ou melhor, da mesa, da Santa Casa da Misericórdia, e uma... preocupa-nos na tomada de posse de uma nova provedora, já foi colocada a questão se toda a mesa vai ser substituída ou não, preocupa-nos se esta quebra de receitas, se este novo ciclo económico, a estarmos face, efetivamente, já sabemos, 2022 apresenta um exercício em princípio positivo. As contas não foram homologadas, portanto, em princípio positivo, não é? Efetivamente. Agora, mas a questão é se esta quebra de receitas pode ou não, e agora é a nossa preocupação fundamental no PCP, se pode ou não pôr em causa, fundamental não, é a prestação, evidentemente, a prestação do serviço social global que uma instituição como esta desempenha. Mas, por outro lado, o respeito dos direitos dos trabalhadores, a Sra. Ministra sabe, vários dos acordos de empresa, porque a Santa Casa tem vários, e não apenas um acordo de empresa, com vários sindicatos e com vários segmentos dos trabalhadores, estão a ser revistos e a nossa preocupação é saber se os direitos dos trabalhadores estão a ser respeitados ou não. Em fevereiro, uma parte dos trabalhadores, e significativa,
significativa dos trabalhadores da Santa Casa fizeram vários dias de greve. E justamente porque se queixam de contratos temporários, aumento da precariedade, progressões congeladas e outros direitos que não estão a ser respeitados. Nós gostaríamos de ter a garantia de que a nova direção, vou-lhe chamar assim, e nomeadamente a nova provedoria da Santa Casa da Misericórdia, vai tomar posse com este compromisso assumido de respeito destes acordos de empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Lofre. Para terminar as intervenções dos grupos parlamentares, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente a Sra. Ministra. Enfim, este requerimento tem cerca de um mês, mas continuamos a estar perante uma situação, no mínimo, bizarra. E a primeira pergunta que eu colocava era se a Sra. Ministra e o seu Ministério considera normal uma instituição que tutela ter esta situação com as contas. Porque eu creio que em lado nenhum isto pode ser considerado normal. E, portanto, primeira pergunta, se considera isto normal ou não, se, aliás, isto acontece em alguma outra instituição tutelada pelo Ministério do Trabalho, já agora ficamos a saber se isto está a acontecer com outra ou não, e perguntar, novamente, como já praticamente todos os grupos parlamentares fizeram, as razões para isto. A Sra. Ministra disse, mais ou menos, citando, as contas de 21 e 22 não foram ainda aprovadas porque a variação dos exercícios é grande e, portanto, está a ser avaliada. Eu tenho também alguma dificuldade em compreender este argumento, porque as avaliações relativamente aos desempenhos, àquilo que eventualmente pode ser alterado a nível de estratégia, pode ser feito com as contas aprovadas. Aliás, as contas têm que ser aprovadas para que depois estes exercícios também possam ser feitos e, portanto, perguntar então porque é que se optou por esta metodologia, porque já agora convém perceber porquê, e eu acho que ainda ninguém percebeu até ao momento. Apesar de tudo, a Sra. Ministra consegue-nos dar aqui alguns dados que são relevantes e, portanto, se os dados existem, as contas estão feitas, é importante então perceber o que é que levou a esta tomada de decisão. Obviamente que as várias questões e os problemas que têm sido levantados até na comunicação social sobre a dificuldade de composição total da mesa pode ajudar aqui a explicar, mas de facto, do ponto de vista de tutela, a pergunta é absolutamente simples e é o porquê desta situação, porque ela é anormal, ela é bizarra, ela não tem qualquer sentido do nosso ponto de vista e, portanto, gostávamos de perceber. Mas eu queria colocar uma segunda questão, aproveitando que a Sra. Ministra referiu aqui a afetação das receitas dos jogos sociais e a diminuição advinda da pandemia das receitas dos jogos sociais. Eu já referi por alto há pouco, mas eu tenho mesmo muita dificuldade com compreender porque é que se continua a assentar um projeto que tem um papel social e até na área da saúde absolutamente relevante no país, mais concretamente em Lisboa, assente num financiamento que cria ele próprio problemas. Nós em 2021 apresentámos um projeto de lei que tinha exatamente a ver com estas matérias porque os dados e os estudos que existem, que enfim não são os mais recentes, mas que são muito significativos, que nos dão a indicação de que, por exemplo, no caso das raspadinhas, que é um dos maiores jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem um impacto muito profundo na população mais pobre, na população mais idosa, que depois acabam por ser aqueles também que acabam eventualmente por beneficiar destes projetos sociais. Aliás, na altura, e esse alerta mantém-se do Dr. Francisco Assis, do SES, relativamente a esta ideia. Eu não estou a falar do concreto do que está a ser feito agora e estes projetos existem, sociais, eles são importantes. Mas o alerta que o SES na altura deu, através do Dr. Francisco Assis, para nós é muito importante. Nós temos que repensar o modelo de financiamento, e aqui disse, são 1.400 milhões de euros para os projetos sociais da Segurança Social, assentes num modelo que pauperiza uma população que já é
si, pobre e que eventualmente beneficiária destes programas sociais. Os últimos dados que existiam davam nota de que, por exemplo, o facto de os CTT terem à venda raspadinhas dos jogos sociais faz com que muitos idosos que recebem e que vão lá buscar as suas pensões baixíssimas são aliciados, porque isto é feito nos CTT, são aliciados no imediato a fazer compra de raspadinhas. E isto tem, e os estudos foram feitos, nomeadamente a Universidade do Minho, o Dr. Pedro Morgado tem um estudo muito alargado sobre estas questões de adição e a forma como eles têm um impacto concreto em determinadas franjas da sociedade. A nós preocupa-nos imenso que continuemos, independentemente do papel que a Santa Casa tenha, a questão aqui é o financiamento e o financiamento até de projetos da Segurança Social através de um modelo que nós consideramos pernicioso e que eu acho que mesmo temos que começar a refletir sobre os impactos sociais que os jogos sociais têm, nomeadamente naqueles que são mais pobres e naqueles que têm mais dificuldades e que, ou seja, estão num ciclo vicioso. Vou terminar, Senhora Presidente, porque eventualmente estarão a beneficiar destes programas, ao mesmo tempo que estão a gastar parte do seu parque de rendimento naquilo que vai financiar esses mesmos programas. E, portanto, é uma reflexão do ponto de vista do financiamento da Santa Casa, nos parece relevante fazer. Obviamente poderá não ser feito aqui hoje, mas não poderíamos deixar de levantar esta matéria, porque creio que a longo prazo isto pode ser preocupante e o facto de já estar a haver uma redução desta receita leva-nos necessariamente a ter que olhar muito seriamente para este modelo e as consequências que ele tem. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra para uma resposta conjunta à Sra. Ministra, no tempo de 30 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, procurando também responder aqui às várias questões que me foram sendo solicitadas, procurando responder individualmente a cada um dos senhores e das senhoras deputados. Em primeiro lugar, Sra. Deputada Rosa Venâncio, e sobre a dimensão, aliás, daquilo que eu acabei por não conseguir apresentar na fase inicial, sobre a dimensão da importância da intervenção da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, acabei por fazer um apanhado global do ponto de vista dos investimentos sociais importantes que resultam da afetação das verbas de jogo e também da atividade desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas de facto acho que era importante aqui destacar alguns dos projetos que mostram bem como a Santa Casa Misericórdia de Lisboa tem mantido a sua atividade e a sua prioridade na capacidade até de novos projetos que tem estado a lançar, permitindo até a sua capacidade de reinvenção permanente até e novas respostas, nomeadamente face às novas necessidades que vão surgindo, nomeadamente cuidados continuados e rede e respostas para o envelhecimento. Dar-lhes nota, por exemplo, que penso também outros dos senhores deputados também falaram em questões semelhantes, nomeadamente nas respostas para o envelhecimento ou cuidados continuados. Já agora deixo aqui algum exemplo de projetos que a Santa Casa lançou em 2022, se calhar com pouca comunicação ou visibilidade, mas que foram lançados e que estão a serviço da população. Por um lado, desde logo a unidade de cuidados continuados Rainha Dona Leonor, a creche do desagravo e aqui na dimensão também de resposta às crianças, às vezes esquecemos destas várias dimensões, a abertura por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dos núcleos de infância e de juventude de Mafra e Oeiras, uma vez que no âmbito do acordo que celebrou com a Segurança Social passou a assumir estas funções relativamente às áreas da infância e juventude em vários concelhos. Também uma forte aposta na recuperação de património para também ser um instrumento de rendimento diferencial e complementar das receitas da Santa Casa. Aliás, alguns destes imóveis que já estiveram a ser neste momento requalificados e com obras de intervenção vão fazer parte e vão ser integrados no programa Arrendar para Subarrendar, mais uma vez também aqui a Santa Casa dando o seu papel fundamental de também colocar o seu património a uso do ponto de vista de fins sociais, aqui através do programa Arrendar para Subarrendar. Também a mobilização
que não referi há pouco, mas que também foi particularmente importante, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na mobilização de respostas para acolhimento de refugiados e, concretamente, de pessoas deslocadas da Ucrânia, seja em termos de respostas sociais, seja em termos mesmo de um programa especial de arrendamento habitacional que foi especialmente mobilizado para este efeito, ou ainda os projetos que neste momento estão prontos a arrancar do ponto de vista de novas respostas já previstas para 2023 e que tiveram que ter o investimento necessário para que agora se possam fazer, nomeadamente a unidade de retaguarda no OSA para altas sociais, que aliás hoje já aqui ouvi um comentário sobre a necessidade de portaria, não é necessário uma portaria, a portaria já abrange, por uma questão de clarificação, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa pediu que ficasse expressamente prevista a Santa Casa Misericórdia de Lisboa na portaria, mas já podia estar a desenvolver esta resposta e já pode abrir esta unidade para este efeito. Portanto, muitas vezes também a informação que circula não é necessariamente a informação rigorosa sobre todas estas dimensões. Outras creches que também estão previstas a abrir e nas quais tem havido investimento para que aconteça nesta grande prioridade que temos assumido do ponto de vista do alargamento da capacidade da rede de creche, a creche do Casal do Pinto, a creche da Estrada da Luz, a abertura também que está prevista para este ano de mais núcleos de infância e juventude, que são mesmo críticos do ponto de vista de acompanhamento das crianças e dos jovens que estão em situação mais vulnerável, em Sintra, em Cascais, e também um projeto inovador que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a preparar para ter um centro logístico da própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para uma melhor gestão operacional. Naturalmente, estes são alguns exemplos dos projetos que estão em curso, que alguns já abriram em 2022, outros estão prontos para agora serem abertos em 2023, mas que reflete aquilo que eu acho que era importante ficar aqui evidente para todos nós. E agora passando às perguntas que a senhora deputada Clara Marques Mendes me colocou. A equipa da Santa Casa está em funções plenas e com o quórum completamente necessário para deliberar. E, portanto, nunca isso esteve em causa nem nunca esteve em risco. Às vezes há muito ruído que parece fazer passar algumas informações que não são a realidade dos factos. Há quórum, há uma equipa que está em plenas funções, em plena capacidade de gestão. Aquilo que estamos a fazer neste momento e, portanto, a partir de 1 de maio, vamos ter uma nova provedora com uma nova equipa para também aqui a garantia de uma dinâmica e do cumprimento da missão da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, em que acho que, aliás, todos nós fomos unânimes aqui em reconhecer que é mesmo de primordial importância para o país e, portanto, é isso que estamos a fazer. Nunca esteve em causa qualquer tipo de quórum deliberativo de nada, nem sequer gestão corrente, nem coisa que se parecesse. O que aconteceu, neste momento, o Sr. Provedor terminava o mandato em outubro, portanto, pediu para fazer cessar o seu mandato antes. Há outras pessoas da mesa que terminam o mandato no final de abril. De facto, o senhor vice-provedor tinha saído, não foi substituído, mas também não pôs nada em causa o quórum nem a atividade da instituição, até porque a opção que temos é que haja uma equipa nova agora a entrar em funcionamento todo ao mesmo tempo no dia 1 de maio e é isso que acontecerá com a responsabilidade e preocupação que tenho assumido sempre de garantir que a Santa Casa tem capacidade de cumprir a sua missão. Também já dar uma nota, porque a certa altura se começam aqui a falar em 2 anos, 3 anos, acho que se gera aqui alguma confusão das contas. As contas de 2021 são as contas que ainda não foram homologadas pelo Ministério do Trabalho e, como referi há pouco, pelas razões que eu transmiti exatamente. Não foram, passou 1 ano desde que elas foram apresentadas e eu pedi uma avaliação
profunda relativamente à evolução de todas as rúbricas para garantirmos exatamente a preocupação que todos aqui sinalizaram do ponto de vista de garantia futura da capacidade de resposta da Santa Casa face à sua missão. Essa é a nossa preocupação e é isso que vamos garantir e tem que ser essa, diria, a nossa prioridade total e é isso que eu estou a fazer. As contas de 22 foram apresentadas agora. Quer dizer, a certa altura não vão pedir que eu homologue contas sem as analisar. Acho eu que ninguém quer que isso aconteça, até pelas todas as razões que estamos todos aqui a falar. E, portanto, é isso que eu continuarei a fazer sempre com responsabilidade. Não homologo nada de cruz. As contas têm que ser bem analisadas, bem avaliadas, e é isso que eu pedi para que acontecesse e está a ser feito. Naturalmente, dizer que também volto a salientar que nunca esteve em causa, volto a dizer, nunca esteve em causa sequer situação de falta de quórum deliberativo ou de risco financeiro, isso nunca esteve em causa nestes tempos e, portanto, agora temos é que garantir que agora a equipa que toma posse a 1 de maio tem também o tempo para preparar o próprio plano de atividades para 2024, aliás, o plano de atividades para 2023 já foi aprovado, já agora também partilho com os senhores deputados para explicar exatamente que toda a atividade está garantida porque o plano de atividades também já foi aprovado. Mas esta nova equipa que entra agora, assume funções, tem o tempo para preparar o plano de atividades para 2024 e para preparar o orçamento, garantindo também a tranquilidade necessária. Também aqui, já agora dizer, porque foi uma pergunta de 2 senhores deputados, seja da senhora deputada Clara Marques Mendes, seja do senhor deputado Jorge, por acaso não foi do senhor, foi do senhor deputado Manuel Love, a questão dos trabalhadores e a preocupação com os trabalhadores. Acho que também nunca teve em causa o respeito pelos acordos de empresa e a informação que tenho mais atualizada é que estão em curso as negociações relativamente aos acordos de empresa e, portanto, certamente a Santa Casa continuará sempre a honrar aquilo que tem feito na negociação com os trabalhadores, aliás, porque também, como sabem, há uma orientação clara do Governo no sentido de incentivo à dinamização coletiva em todos os organismos que dependem do Ministério, isso não há dúvida nenhuma, além dos instrumentos que temos criado para dinamização da colaboração coletiva de uma forma transversal. Depois, preocupação sinalizada por todos os senhoras e senhores deputados, nomeadamente quanto à importância da missão da instituição e à capacidade que tem para cumprir os seus fins, é uma preocupação e uma prioridade comum que só posso dizer que tudo farei para a salvaguardar e por isso é que com responsabilidade e seriedade precisamos de perceber exatamente as situações para garantir que a situação da missão sempre salvaguardada e esse tempo salvaguardado está garantido. Naturalmente, em relação à questão do Hospital da Cruz Vermelha, Sra. Deputada, ia-lhe pedir que neste momento, estando em curso, até uma avaliação externa relativamente ao próprio Hospital da Cruz Vermelha, não vou agora aqui pronunciar-me sobre a situação, uma vez que também está esta avaliação a ser feita e, portanto, acho que aqui em tempo oportuno, exatamente, falaremos sobre o assunto. O Sr. Deputado Jorge Calveias perguntou essencialmente sobre a equipa. Eu penso que estava aqui com algumas informações erradas sobre a equipa estar em gestão. Não está em gestão, está em funções plenas, como em qualquer organismo acontece até que haja uma substituição. E várias das pessoas, aliás, estão até o próprio mandato ainda não terminou, como aliás acontece com o Sr. Provedor, que pediu para antecipação do seu termo. Portanto, não está nada em causa do ponto de vista aqui de capacidade de decisão. Até porque são pessoas competentes e, portanto, têm toda a capacidade aqui de avaliação e decisão sobre as situações. Senhora Deputada da Iniciativa Liberal, a Senhora Deputada Carla Castro,
Pediu-me aqui alguma discriminação por percentagens da afetação. Estas percentagens resultam da lei, está expressamente previsto na lei, mas certamente partilharemos... As atividades em concreto... Partilharemos exatamente o que está, mas o que lhe estou a dizer é que isto resulta exatamente da lei. Procurei, muitas vezes, nem todos nos lembramos do que está na lei. Portanto, achei que era importante percebermos a dimensão da importância nacional da afetação dos resultados dos jogos sociais em projetos transversais e nacionais, que muitas vezes nem temos noção da sua importância, e por isso é que também me pareceu que era aqui importante. Em relação à fiscalização, não há razão nenhuma para que não haja fiscalização por parte das várias respostas sociais e, portanto, não vejo porque é que não hão de ter fiscalização como qualquer resposta social. Em relação, Sr. Deputado Manuel Lof, em relação à questão também que colocou se havia alguma suspeição, não há nenhuma suspeição. Aquilo que lhe disse, e reitero, a minha preocupação é de uma avaliação profunda, precisamente das grandes variações que houve, fruto da pandemia, isso é evidente, mas que nos permita ter ali uma capacidade de leitura para o futuro, do ponto de vista aqui das prioridades estratégicas de intervenção, para termos esta capacidade de avaliação. É só isso que está em causa, até porque, como lhe digo, o próprio Plano de Atividades 2023 já está aprovado pela tutela e, portanto, nada está em causa do ponto de vista da atividade regular da instituição, Naturalmente, acho que, como aliás, deixe-me só dizer isto, como aliás a Sra. Deputada Carla Castro disse, é importante haver este escrutínio do ponto de vista de capacidade de avaliação da situação e de compreensão total, até do impacto que a pandemia teve na própria instituição do ponto de vista de receita e despesa. Acho que todos compreendemos isto, não é? Portanto, acho que é mais do que, parece-me a mim, mais do que compreensível que todos queiramos perceber exatamente os efeitos que a pandemia teve nas duas dimensões da receita e da despesa. Senhora Deputada, penso que finalmente a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda que suscitou a questão, a Sra. Deputada Isabel Pisco, que suscitou a questão do jogo. Penso que era a sua questão de fundo. A minha pergunta é se aquilo que está por trás do que estava a dizer é a proibição do jogo. Eu acho que todos nós percebemos a importância de termos um jogo que é regulado, que as condições de acesso ao jogo são reguladas, nomeadamente na idade, no controle das pessoas que jogam, ter regras claras que permitam que a atividade do jogo é controlada e regulada e, naturalmente, depois ter bem definidas a afetação das receitas sobre o jogo, que acho que ficou evidente para todos nós a importância das áreas onde estas verbas são afetas, naturalmente, com esta preocupação sempre também de acompanhar depois fenómenos que devem ser acompanhados e, aliás, por isso é que também está a ser desenvolvido um estudo neste sentido, precisamente para também termos a capacidade de evitar que haja situações socialmente que tenham que ter outro tipo de resposta e que possamos nelas intervir. Dito isto, também o grande objetivo de regular o jogo é precisamente controlar a forma como ele é desenvolvido, o acesso, a forma como, aliás, a circulação de verbas é feita neste tipo de atividades, porque o pior de tudo isto é fingir que as coisas não existem e depois haver uma atividade completamente informal que escapa a qualquer controle e que leva a situações completamente descontroladas. E, portanto, essa, de facto, não tem sido a nossa opção, pelo contrário, acho que é preciso conhecer e ter intervenções, nomeadamente fortes, nomeadamente na prevenção da ludopatia e no acompanhamento das situações socialmente vulneráveis. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Deputada Clara Marques Mendes pede a palavra para que efeito. Sra. Presidente, uma interpelação à mesa só pela condução dos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para registar que, de facto, depois das perguntas que nós colocamos, a Sra. Ministra referiu aqui que a nova equipa que vai entrar em funções a dia 1 de maio tem todo o tempo e condições para preparar o mandato. Eu gostaria de registar que a nossa preocupação relativamente à questão da Santa Casa continua, porque a Sra. Ministra consegue dizer isto e, ao mesmo tempo,
não homologar contas. Portanto, uma nova equipa vai iniciar funções sem ter contas homologadas e a Sra. Ministra diz que está com todas as condições para preparar o seu mandato. Portanto, gostaria de deixar essa nota de preocupação. Obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, e damos por terminados os nossos trabalhos desta segunda parte da audição da Sra. Ministra, agradecendo-lhe ter vindo prestar os esclarecimentos e agradecer também aos colegas as questões que aqui colocaram, que provavelmente nos deixaram mais atentos e alerta sobre a situação das contas da Santa Casa da Misericórdia e também do Estado dos seus órgãos sociais. Muito obrigada mais uma vez, Sra. Ministra, e até breve.